Para você jogar em 4K de verdade, basta você comprar uma placa de vídeo 4090. Não importa a sua placa-mãe, muito menos o seu HD ou SSD. O que importa é a sua placa. Ela vai rodar 4K 100 FPS garantido. Fala galera do YouTube, eu acho graça disso. Muita gente está totalmente, redondamente enganada sobre o FPS, tá? E hoje eu venho trazendo para vocês a minha nova série chamada Diferença de FPS Real e Virtual, tá? Então, existe uma diferença do FPS que está falando e o que você está vivendo, tá? Quando você pega o seu computador e roda o jogo e vai ver o FPS dele, existe uma diferença. Inclusive, até mesmo os aplicativos que são usados aí, né, para medir FPS, né, eles são estatísticos, eles não te dão garantia, né, de que aquilo ali está rodando aquilo ali mesmo, tá? Então a gente vai falar disso. Então eu decidi fazer uma série sobre FPS porque eu vejo que muitas pessoas não entendem exatamente o que é isso, tá? E às vezes as pessoas ficam decepcionadas porque elas imaginavam uma coisa e quando vai para a prática é diferente, tem os problemas. O cara compra uma 4090, põe no PC dele e começa a dar bug, crashamento, tela azul, e ele não consegue entender o que está acontecendo, tá? E é realmente bem frustrante quando você vai jogar um jogo. Por exemplo, eu tenho um Dell G15 agora, e ele é um computador que é feito para jogar 1080 tranquilamente nos 60 FPS. Mas tem hora que ele cai para, sei lá, 30, 20 FPS. Aí quando tu vai ver, é a fonte que está desligada. Ou, sei lá, você precisa atualizar a NVIDIA. Então, a prática é diferente do que a gente pensa, pessoal. E hoje eu quero falar um vídeo mais voltado para a prática. Inclusive, nessa série a gente vai fazer muita prática. Vamos fazer muita experiência no notebook, no computador, a gente vai mostrar muita coisa, tá? Na verdade, o que é FPS? FPS é uma sigla em inglês que significa Frames per Second, né, que significa quadros por segundo. Então eu vou explicar bem facilmente para vocês o que é FPS. Quando você vê uma imagem, né, uma imagem parada, você consegue observar todos os detalhes naquele quadro, naquela imagem. Então você vê os pixels, né? E quando você movimenta, mudou os pixels. E esse movimento você vai fazer com que os quadros mudem. E essa mudança por segundo é chamada de FPS, tá? Então, na prática, quando você tem muito FPS, isso significa que você tem mais fluidez. Então, quando você está no jogo e você está assim, ó, isso quer dizer que tem bastante FPS. Mas se tu pegou um jogo e ficou assim, ó, slow motion, isso quer dizer que você está com baixo FPS, tá? Então, baixo quadro por segundo. E as pessoas entendem o FPS bem erradamente, porque a pessoa acha que o FPS está relacionado à placa de vídeo. Nem toda vez. A placa de vídeo ajuda a tocar o FPS, mas não é só ela a importante. Vou te dar um exemplo de uma coisa que é muito importante e as pessoas esquecem. O FPS está intimamente ligado com a produtora do jogo. É ela que faz o FPS fluir ou travar. Exemplo, Ark Survival Evolved, que é um jogo travado, né? Você tem um PC da NASA e o jogo está rodando lá embaixo. Porque o jogo é mal otimizado, não podemos esquecer disso. O jogo é muito mal otimizado, né? E aí o FPS fica embaixo. Não é culpa do seu console, não é culpa do seu PC. É a produtora que fez um mau trabalho e deixou o jogo mal otimizado, tá? Tem esse detalhe que a gente esquece também. Então, pessoal, FPS é quadros por segundo. A placa de vídeo ou GPU é um integrante muito importante do seu notebook, do seu computador, do seu videogame, do seu celular, né? E ele está relacionado, né, à produção desses quadros por segundo. Mas só que ele não é um integrante único, ele tem outros integrantes junto. Então vou dar um exemplo como que acontece, bem rusticamente para você entender. Quando você tem um jogo que está no seu HD ou no seu SSD, aí você clica no jogo, imediatamente o processador é acionado. Opa! O cara clicou no jogo. Aí quando você clica no jogo, o processador começa a trabalhar, ele já chama a placa de vídeo para jogada,
a placa de vídeo já chama a memória junto, a memória, né, o SSD joga um pedacinho do jogo para a memória RAM para ser executada, que a memória RAM é memória sendo executada, né? Aí a memória RAM começa a acionar aquele pedacinho do jogo e já aparece para você o jogo na tela, tá? Então você já está vendo que só nesse início aqui já teve esse trabalho todo aqui. Mas não é só isso. Quando você aciona o processador, ele está começando a trabalhar, né? Você está usando ali o seu sistema de arrefecimento, de calor, né? No caso o Altercooler ou outro tipo de cooler, né? E você também está consumindo energia, né? Nos próximos vídeos eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Que quando eu ligo o meu videogame, né? Quando eu ligo o jogo aqui no notebook, ele faz barulho. Ele aquece. Por quê? Porque o processador está trabalhando com muita eficiência, a placa de vídeo está trabalhando, né? Todos os integrantes estão fazendo esforço e isso exige potencial. Então, só nesse pedacinho que eu mostrei aqui para você, nós temos aqui o quê? O SSD, né? Se você não tiver um SSD bom, né? O que acontece? A transmissão do seu jogo para a memória RAM vai ser muito ruim e aí vai travar também. Então não adianta você ter uma placa de vídeo se o seu SSD não seja bom. E SSD tem relacionado a velocidade de escrita, né? Que vocês já sabem disso. O processador trabalha também, né? E aí a memória RAM, a placa de vídeo, a fonte, então está todo mundo integrado. Se você tiver um fator nessa cadeia que não presta, toda a cadeia cai. É simplesmente assim que funciona. A CPU eu tenho uma fonte de 500, mas está pedindo 600. O que acontece? A fonte não consegue dar energia, o processador não consegue atingir o ápice, a placa de vídeo também não atinge o ápice, o seu jogo cai e perde FPS. Às vezes crash, às vezes fecha, às vezes está tela azul, tá? Então é uma cadeia, tem que estar todo mundo funcionando bem e equilibrado. Simples assim, tá bom? Bom, e aí entra uma outra história chamada gargalo. CPU, o que é gargalo? Vocês vão entender. Vou dar um exemplo para vocês. Você pega um cavalo topo de linha, cavalo americano, né, de geração, corre muito. Aí tu pega um iniciante que nunca andou de cavalo para botar numa corrida de cavalo. O iniciante é o processador, o cavalo é a placa de vídeo. Só que o cara não sabe manipular muito bem o cavalo. Ele não sabe conseguir garantir performance. Ele não sabe como proceder com o cavalo para ele ter velocidade. Aí o cavalo fica muito preso, fica muito bitolado. É assim que funciona, né, no computador. Se você pegar uma placa de vídeo 4090 CP, ó, 4090 top. Vou pegar meu i3zinho lá de 10ª geração e jogar nela. O que acontece? O processador tá aqui, ó, trabalhando. A placa de vídeo tá aqui folgada, esperando o processador. O processador não consegue jogar informação para a placa de vídeo suficiente. Ela fica aqui de boa. Então, como o processador não consegue jogar, a placa de vídeo desce para igualar ele e ela fica tranquila, sossegada, não gasta quase nada. Então, o fator limitante se chama processador. E aí vamos criar um espaço chamado gargalo. Esse espaço se chama gargalo, porque você tem uma diferença entre periféricos. É isso que é o gargalo. Ao contrário também funciona. Você tem um processador top, i9, que também está dando problema aí, os i9 de 14ª geração. Aí tu tem uma placa de vídeo aqui, ó, basiquinho, uma 2060. Aí tu tá com i9, o processador tá lá, potência. A placa de vídeo não deixa o trem andar, ó, tá limitando. Tem um gargalo aqui, ó o gargalo aí, ó, né? Aí como esse aqui é o fator limitante, não adiantou nada você ter um processador que ele vai ficar aqui, ó. Tem um fator limitante, entendeu? Então quando você quer FPS, você tem que ter um sistema equilibrado. É assim que funciona. Para você garantir os FPS, você tem que ter equilíbrio. E uma coisa sobre quadros por segundo que muita gente sabe e às vezes esquece, é que o quadro ele é por segundo. Então o que está acontecendo na tela por segundo, né, ela interfere no quadro, tá? Então, por exemplo, se você tem uma cena de explosão, tá lá aquela explosão, faísca, tiro para tudo quanto é lado,
É lógico que isso vai fazer com que os quadros sejam muito ativos, né? Então vai abaixar o FPS. Porém, se você tiver uma cena mais estática, paralisada, tranquila, o FPS sobe. Então, você está dizendo que em alguns momentos o FPS tem que cair mesmo, e em alguns momentos ele sobe? Sim. Em cenas mais estáticas, tranquilas, ele cai. Por exemplo, estou jogando no canal o Elden Ring, a série, estou jogando a DLC, né? A gente percebe nitidamente que a série Souls, eles tentam limitar nos 60 FPS, mas isso não é ruim não, tá? Por quê? Porque se você pôr muito FPS naquele cenário gigantesco, pode ser que aconteça travamentos, né? O cenário é um cenário que, quem está acostumado a jogar Elden Ring, quando você entra na tela, você vê quase todo o mapa. Isso é muito difícil de fazer, tá? Se você deixar muito FPS num jogo online, pode dar BO. Imagina, você tem um jogador aqui que está jogando 30 FPS e tem um que está jogando a 120. Aí vai dar uma confusão gráfica violenta, né? Então você tem que tentar padronizar. Por isso que o Elden Ring é mais padronizado no 60 FPS, tá? É claro que o 60 FPS é o máximo. Não quer dizer que você vai ficar no 60 não. Você vai chegar no máximo 60 e ele vai parar, tá? O normal é abaixo disso. O meu, quando eu estou jogando em algumas cenas no Elden Ring, ele cai para 40, 50, etc. Qual que é o problema do FPS? O problema do FPS é quando ele baixa de 30, tá? Acima de 30, ele tem uma fluidez boa, tá? Lembre que eu estou falando fluidez normais, porque existem cenas de jogos que são slow motion. Aí realmente essas cenas slow motion, o FPS cai, fica lento, mas não vai confundir cena de slow motion com jogo normal, né? Então, um jogo acima de 30 FPS, ele é jogável, tá? Quando abaixa de 30 FPS, já é muito ruim, muito ruim. Ideal, acima de 60. Acima de 60 é maravilhoso. Esses dias eu vi um cara jogando Cyberpunk. Ele ativou todos os plugins, botou tudo no máximo, com a 4090, né? Quando ele desativava ali alguma coisa, né? Aquelas cenas de poça de água, o cabelo e tal, ele conseguia jogar ali no 100, desativava algumas coisas, caía no 100. Quando ele ativava o anti-serreamento, o que mais? Né? Movimento estático de cabelo, movimento de água, aí o FPS cai de 60 para 40, porque você melhorou a qualidade gráfica, fica mais difícil do processador e da placa de vídeo interpretar a qualidade gráfica e o FPS cai, isso é normal. Mas se você tentar jogar acima dos 60 FPS, tá muito bom, tá? Mais do que 60 é lucro, tá? Existe diferença, por exemplo, quando você joga 60, 100, é muito pouca, muita pouca, você quase não percebe, tá? Talvez em jogo de tiro, né, jogo de competitivo, a galera fala que tem diferença, né? Jogando a 60, 80, 100, você nota a diferença. Mas nos jogos normais é pouca diferença, você não vê, tá? O ideal é acima de 60, beleza? É sempre assim. Bom, uma coisa que a galera também não entende é que as placas de vídeo, elas são produzidas, né, por engenheiros para uma determinada configuração, né? Então, por exemplo, nós temos as placas de vídeos que são próprias para o 1080. Temos as placas de vídeo que são próprias para o 2K. E temos as placas de vídeo que são próprias para o 4K. Isso não quer dizer que nenhuma delas eu posso jogar em qualquer configuração. Posso. Mas como ela não é feita, por exemplo, eu pego uma 3060, que é a placa de vídeo que eu tenho no meu notebook. Eu vou jogar 4K com ela. O FPS vai descer. Por quê? Porque a engenharia da placa fez aquela placa para rodar em 1080 e garantir ali os seus 60 FPS. A garantia, né? Se você jogar normal e tal. Se você aumentar também muitas configurações, serralhamento, aqueles negócios lá, vai diminuir um pouquinho também, né? Então, é uma placa feita para isso. Então, na prática, pessoal, na prática, uma 2060, uma 3060, uma 4060 são placas para rodar em 1080, tá? Agora, o que muda de uma para outra? Eficiência. E vocês vão ver isso aqui claramente. É incrível isso. Vou dar um exemplo para vocês. A 3060 e a 4060. A 3060, ela tem
3.584 CUDA. A outra tem 3.072 unidades CUDA. A frequência 2490 é 2490. A 3060, ela tem 12 GB. Ela tem 2 GB de memória RAM. Tá? Como eu disse, a memória é muito importante para o processamento dos dados, né? E essa aqui já tem 8. Essa aqui tem 192 bits e essa aqui tem 128 bits. O restante é igual. Todas as duas precisam de uma fonte de 55 watts. Aí tu fala assim, nossa, CP, no papel a 3060 está ganhando a 4060. É assim que funciona? Não. Por quê? Porque o que é eficiência? Eficiência é quando você aumenta o resultado com pouco recurso. É isso que é eficiência. Então, por exemplo, você tem uma bicicleta pesada e você está pedalando uma Olimpíada. Aí vem um cara com a bicicleta levinha e passa de você, né? Aí você fala, mas uai, minha bicicleta é cheia de recurso, é pesadona e tal. É isso, é porque ele conseguiu fazer com que a bicicleta fosse mais eficiente, mais leve, tirar recursos, tirar coisas que não precisa, e ele conseguiu. Então pensa assim, quando você tem um circuito elétrico, quando você põe muita coisa nesse circuito elétrico, você perde eficiência, é o contrário. Né? Esses dias mesmo o Adrenalina, que é um site que eu assisto, eles fizeram uma pesquisa, né? Pegaram muita memória RAM e pouca memória RAM e média memória RAM, né, no computador. Eles viram que quanto mais memória RAM você vai pondo, fica pior o computador. E quando chega num certo limite de pouca memória RAM, também fica ruim. Então tem um equilíbrio entre um ponto que você tem que atingir e o máximo, né? Não adianta atacar a memória RAM, O processador vai ter que processar aquela memória RAM. Esqueceu disso? Então vai dar trabalho para o processador. Então, o que é eficiência? Você diminuir o máximo de recurso e garantir o máximo de qualidade. É isso que é eficiência. Exemplo de um carro, por exemplo. Você tem um carro antigo que ele fazia 5 km com litro, né? Carrão top. Mas hoje nós temos carros modernos que têm poucos recursos e que faz 20 km por litro. Isso é eficiência, tá? É o que acontece aqui nas placas de vídeo. Essa placa de vídeo ela tem menos recursos, né? Menos memória, porém ela tem mais eficiência. Ela tem 20% no mínimo de eficiência a mais do que a outra. Isso quer dizer que quando tu está jogando um jogo e aí na 3060 você está jogando usando os mesmos gráficos, os mesmos hardwares, tá? Mesma placa-mãe, mesmo tudo. Aí tu tá jogando na 3060, tá dando 60 FPS. Aí tu pega 4060, 70 FPS. Mas você pensa, mas como é que ela conseguiu ter mais FPS se ela tem menos recursos? É isso. Ela diminuiu os recursos e aumentou a eficiência. Entendeu? Placa mais moderna, com circuitos mais modernos e tal, garantiu mais eficiência. É isso que eu queria falar para vocês, que é muito importante. Bom, GPU do notebook vezes PC. Então, olha só. Essa aqui é um circuito do meu Dell G15. O Dell G15 é isso aqui por dentro. Ele tem esse dissipador, que é uma placa metálica, que está ligando ao processador e a GPU. Só isso. E tem 2 ventiladorzinhos do lado que tenta refrescar todo o circuito. Agora, olha a diferença desse chip para esse. Aqui nós temos o mesmo chip de uma 3060, né? Só que ele está dentro de um circuito, de uma placa com vários componentes, com refrigeração própria, com dissipação de calor. Então é lógico que uma placa de vídeo ela tem mais eficiência do que uma GPU de notebook. Por isso que nos testes da Adrenalina, eu vou deixar o vídeo na descrição, o computador de mesa, o computadorzão, o cachetão, sempre ganhou do notebook, tá? E o aumento que é de no mínimo 20%. Então, o PC de mesa, o PCzão, ele tem aí 20% no mínimo de eficiência em relação ao notebook, com a mesma configuração, tá? Então, isso aí acontece porque tem mais ventilação, mais eficiência, mais processamento de dados, então eles conseguem garantir mais eficiência, tá? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre montagem de PC. CP,
Mas como é que eu monto o meu PC? Primeira coisa que você vai montar no PC não é olhar a placa de vídeo, é olhar o seu monitor. Você tem que escolher um monitor. Primeiro, antes de montar o computador, eu tenho que escolher um monitor? É assim que funciona. Eu jamais vou jogar em 4K. Por quê? Porque o 4K exige muito de todos os recursos, tem muita chance de dar crashamento, muita chance de dar tela azul. As pessoas pensam assim, mas a placa top ela nunca vai dar. Pelo contrário, aumenta a energia, aumenta calor e aí pode dar os BO, tá? Então é muito mais fácil você montar um computador básico para garantir uma estabilidade do que montar um PC top. É muito mais difícil, tá? Então a primeira coisa que você tem que escolher na hora de montar um computador é o seu monitor. Definir qual a resolução que você vai jogar. CP, eu vou jogar em 1080. Beleza, já defini. Então eu vou comprar um monitor 1080. CP, mas e aí se eu comprasse um 2K? Mas para que tu vai comprar um 2K se você vai jogar 1080? Você vai perder dinheiro, vai perder eficiência. Vai ter gargalo, tá entendendo o que eu tô dizendo? Vai gastar um dinheiro à toa. Não, CP, então eu vou montar um PC 2K. Beleza, então funciona assim. Quero jogar em 1080. Pega uma 3060, uma 4060. Eu quero jogar em 2K. Pega uma 3070, uma 4070. Eu quero jogar em 4K. Pega uma 4080, 4090, 3090, 3080. Entendeu como é que funcionam as coisas? E os monitores também têm que ser de acordo com aquilo que você vai escolher. Vou dar um exemplo. CP, eu quero jogar em 4K, é meu sonho e tal. Beleza, sonho não se discute, né? Vamos lá, vamos falar. Então, tu tem que escolher um monitor 4K de verdade, porque tá cheio de picareta no... Você sabe, né? Que você põe lá, monitor de 4K. Quando tu põe lá, o bicho dá no máximo 1080, né? Então, vou dar um exemplo aqui de um monitor que eu tenho certeza que é 4K, tá? Que é o Alienware 32 polegadas 4K, só que ele custa uns R$8.000, beleza? Mas eu sei que ele é 4K, mas talvez você ache um modelo aí mais barato na internet. Aí tu pega um kit bacana de placa-mãe, né? Um AMD Ryzen 7, que é top de linha, um processador bem antigo, bem testado, né? Não adianta nada tu comprar um processador novo i9 e o bicho dá crashamento, o negócio tá dando, né? Então eu pegaria um i7, né? Ou até mesmo um Ryzen 9 que está saindo aí agora também, né? E coloca uma placa-mãe top, por exemplo, MSI, B50 ou então uma Asus, tá? E monta aí seu kitzinho com memória. Memórias têm que ser idênticas, tá? Não precisa de memória com muita frequência. Às vezes memória com muita frequência dá BO também. E aí tu pega a placa de vídeo. Montou seu circuito bem padrão, bacana. O gargalo do processador existe. O processador é um pouco mais antigo. Porém é pequeno esse gargalo de um Ryzen 7 com uma 4090. É muito pequeno o gargalo, não vai atrapalhar tanto. E uma placa é um sistema bem feito, mas é um sistema bem caro, né? Só a placa de vídeo é 12 mil. Aí você pega ali mais 4 mil do kit, né? Mais a memória. Um computador desse aqui com um monitor, uns 25 mil reais aqui fácil, tá? Mas sim, você vai jogar no 4K, com pouco gargalo, com peças bem escolhidas, tá? E lembrando que a fonte tem que aguentar essa parada aí também, que deve ser umas fontes de 700 watts por aí, né? Então, tu escolheu peças próprias para o 4K. Agora, se tu quer jogar em 2K, compra um monitor 2K, primeira coisa, e joga com sua 4070, 3070, maravilhoso, tá? Então, é assim que funciona. Escolha o seu monitor, depois escolha a placa-mãe, o processador, todos os componentes que seja de uma forma que não perca muita eficiência. E não precisa pôr muito preço, ponha qualidade, tá? E eu prefiro sempre optar por coisas mais testadas. Eu tenho meu pé atrás com coisa muito nova. Eu gosto de coisa mais testada. Por exemplo, se eu tivesse que comprar uma 4090, eu preferia comprar uma 4080. Por quê? Porque a 4080 veio primeiro, é mais testada, né? Se eu tiver que comprar um i9, eu não compro um i9 de 10ª geração, de 14ª, eu compraria de 12ª,
tá? É mais testado, tá? Pode ser que tenha mais eficiência. Então, tu tem que pensar em várias possibilidades, né? Não é só a placa de vídeo. Você tem que deixar o kit bacana e com pouco gargalo, né? Pensando em todas as situações possíveis, tá? E como eu disse, jogar em 4K tem mais desafios, né? Quando você joga em 4K, você tem mais problemas do que todo mundo. Todo mundo que fala que joga em 4K fala a mesma coisa. Dá mais erro, mais crachamento, tela azul, né? Algumas pessoas conseguem rodar bem o 4K sem dar BO porque eles escolheram bem as peças, os componentes, né? Então, inclusive, se você quiser comprar computadores já montados, né, já testados, né, existem no Brasil empresas que já vendem os computadores montados, que não é você que monta, é eles que montam. Aí você garante mais qualidade ainda, mais testes ainda, tá? Então, é isso aí, nossa série de FPS iniciou. Próximos vídeos nós vamos botar a mão na massa, tá? Eu nem vou filmar eu não, vai ser só filmando o computador, o notebook, tá? A gente vai testar na prática os FPS, a gente vai falar sobre como medir FPS, FPS real e virtual. Será que aquela medição é correta? Esses dias eu tava jogando e o jogo tava falando que eu tava 60 FPS e o trem tava lento. Mas que 60 FPS desse jeito assim? Tá errado. Aquilo ali é 10 FPS. Então, com o tempo e com a experiência, você percebe que o FPS, né, você consegue visualizar o FPS muito lento e muito rápido, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa série de FPS real, da prática da teoria e a prática, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de deixar o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, fui, pessoal.